Muito se fala sobre não evitar sentir a dor do luto e da importância da gente poder trabalhar a negação que acontece com os nossos pacientes. Porém, pouco se fala do quanto existe a evitação inconsciente, mas também existe a evitação deliberada. A evitação deliberada seria o contrário da evitação inconsciente, seria quando o paciente escolhe evitar certos assuntos relacionados à sua perda e evitar em alguns momentos entrar em contato com a sua perda. E a gente precisa falar dessa evitação. Eu sou a Thais Arcas, psicóloga clínica especializada em atendimento para enlutados. E esse é o meu canal em que eu falo de psicologia e luto para psis e estudantes de psicologia. E hoje a gente vai falar sobre a evitação deliberada e a importância das pausas no processo de luto. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Na semana retrasada, acredito eu, que eu trouxe um vídeo sobre o modelo do processo dual, que explica o processo de luto acontecendo nas oscilações entre o momento em que a gente vivencia a perda e momentos em que a gente vivencia a restauração da vida. Esse modelo dual, ele vem contradizer aquela visão já ultrapassada, mas que algumas pessoas ainda têm de que o luto acontece em fases. Então, se eu já sei que o luto não acontece em fases, que eu sei que ele acontece nessa oscilação, e uma informação nova aqui desse vídeo, de que o luto ele não tem fim, como que eu vou então trabalhar com o meu paciente essa perspectiva de que, poxa, o luto não tem fim? Quando a gente fala isso para o paciente, traz muita perspectiva de que ele vai ficar sofrendo daquele jeito, que ele está naquele momento, de uma forma aguda, de uma forma ensurdecedora e de que ele não consegue seguir em frente para sempre, de que ele não vai ter pausa dessa dor aguda. E o que a gente precisa entender e fazer o nosso paciente entender é que quando eu falo que o luto não tem fim, não significa de que ele não mude ao longo do processo. Muito pelo contrário, é esperado que o luto transforme-se sim ao longo desse tempo, né, da passagem do tempo. Ele não tem um fim no sentido de que vira e mexe ao longo da vida, existirão momentos em que farão essa pessoa, dentro da oscilação do modelo dual, voltar a entrar em contato com a perda. Essa oscilação, ela não tem necessariamente um marco final. Não é porque uma perda já aconteceu há muitos anos que essa pessoa não vai mais pensar na pessoa perdida ou pensar na perda em si, né? A dor aguda do luto, ela não é eterna, mas a perda se faz eterna. A ausência da pessoa que se foi se faz eterna. Então, vira e mexe, essa oscilação vai trazer o enlutado de volta para entrar em contato com a perda, tá? Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que entender, porque entendendo essa dinâmica é que a gente consegue trabalhar a importância das pausas. O que eu tô chamando de pausa aqui no processo de luto? São esses momentos em que o enlutado ele vai perceber que ele não vai dar conta de entrar em contato com a perda. Ou por questão pessoal, de que ele emocionalmente não está pronto para lidar com aquilo naquele momento, ou por alguma questão de que a vida externa está chamando ele para lidar com outra coisa. Então, por exemplo, a gente pode ter uma situação de uma mãe que perdeu o marido e que tem filhos pequenos. E dentro da oscilação do luto dela, ela precisa considerar que existem crianças dependentes do seu bem-estar emocional para que sejam cuidadas, para que tenham as suas próprias necessidades atendidas. Essa mãe, no processo de luto dela, vai precisar considerar as necessidades dela, o momento em que ela consegue viver o processo de luto, atender suas necessidades emocionais e as necessidades dessas crianças, né? Outras pessoas que não tenham perdido os maridos, que não sejam viúvas, mas no luto em geral, a gente tem questões sociais, a gente tem nosso trabalho, a gente tem a vida chamando para ser vivida. Então existem momentos no processo de luto que o enlutado vai se dar conta de que ele precisa lidar com algo que não seja o seu processo de luto. Nesse momento a gente precisa trabalhar a importância com o paciente de poder sim colocar o luto ao lado, dar uma pausa de vivenciar essa perda para poder vivenciar o mundo externo, poder vivenciar a reconstrução de vida. E por que eu tô falando e trazendo esse vídeo aqui, falando da importância de trabalhar isso com o paciente? Existem certos pacientes que vão fazer esse movimento com muita facilidade
e até facilidade demais. A gente vai ter casos, né, do que a gente chama de lutos inibidos, que são pessoas que não se permitem vivenciar a perda e estão sempre indo para a restauração, tá? Que estão numa evitação inconsciente. Essas pessoas a gente acaba trabalhando no sentido contrário, de ajudá-las a vivenciar a perda. Porém, existem pessoas que estão muito fixadas no mundo da perda e vivenciam o seu luto quase que a todo momento vivenciam situações que trazem a perda ali mais à tona de uma forma mais aguda. Com essas pessoas a gente precisa trabalhar essa importância de luto ao lado, né? E trabalhar isso no sentido de psicoeducar o paciente de que fazer esse movimento não significa esquecer o falecido, deixar de lado o falecido, não vivenciar o seu processo de luto, porque muitas vezes essas pessoas, ao fazer esse movimento de deixar ao lado, vão sentir culpa, como se eu não posso esquecer a pessoa que se foi, eu preciso estar conectada com a dor para estar conectada com ela. Ao trabalhar essa pausa do luto, a gente consegue trabalhar com o paciente mais a oscilação, perda e restauração, trazendo um pouco mais ele para a restauração em alguns momentos pontuais. A gente consegue trabalhar com ele a necessidade de encontrar outras formas de vinculação com esse falecido para além da dor. A gente consegue trabalhar a importância, a psicoeducação do próprio modelo dual para minimizar esse sentimento de culpa. E a gente consegue trabalhar muito do autoconhecimento desse paciente. A gente vai precisar chamar isso à tona para que ele consiga fazer evitações cada vez mais deliberadas e não inconscientes, no sentido de colocar para refletir. Você dá conta de lidar com isso agora? Tá tudo bem se você não der, né? E o que a gente pode criar de estratégia para esse paciente dar as suas pausas, o que a gente pode criar de estratégia junto com ele para conseguir fazer mais esses momentos de oscilação para restauração. Quando a gente pensa nessas estratégias, a gente não tem uma receita pronta, a gente vai precisar entender o que aquilo faz sentido na vida, na rotina desse paciente. Então tem gente que, por exemplo, vai chegar muito com a demanda dos filhos que estão precisando ser atendidos. Tem gente que vai chegar muito com a demanda de eu preciso dar uma pausa para conseguir trabalhar. Eu já tive uma paciente que ela tem, hoje em dia a gente trabalha muito a relação dela com o trabalho dela. O luto já nem é mais um assunto tão central assim nas nossas sessões de terapia. Mas quando a gente tem datas muito significativas para ela, ela sempre traz essa fala: eu tô dando conta disso aqui agora, eu não posso pensar no Natal, no Dia das Mães, eu vou deixar para pensar quando eu estiver mais próximo dessa data, porque daí eu já escolho o que eu vou fazer. A gente pode pensar em N estratégias para construir junto com o paciente as formas e os caminhos que ele vai encontrar de dar essas pequenas pausas. Mas essas pausas são importantes, o paciente precisa ter esses momentos de respiro, o paciente precisa ter esses momentos em que a vida dele não seja só o luto, não seja só a perda, para que ele possa pouco a pouco ir para a restauração, ok? Eu espero que o conteúdo de hoje, dessa semana, te ajude na sua prática clínica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, se inscreve no canal, que toda semana eu estou trazendo algum conteúdo para te ajudar na sua prática clínica com enlutados. Um beijo e até semana que vem.